Sejam todos muito bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Em nome do presidente da entidade, Ivanir Gasparim, agradecemos a quem já está nos acompanhando. A realização da reunião almoço da SIC é possível graças ao patrocínio e ao apoio de grandes parceiros. Assim como nós, eles também reconhecem a importância de se levar conteúdo de qualidade e reflexões relevantes para as nossas empresas e para a comunidade. Por isso, o nosso agradecimento todo especial à Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet, Supermercados Andreassa, Midas e Tio Comunicação. Nós contamos também com o apoio da Emercor, Fortaleza e a FIT Locações de Materiais para Eventos. Desejamos a todos vocês uma ótima reunião almoço. Bem-vindos a mais uma reunião almoço online da SIC Caxias. Nosso muito obrigado à senhora Chieko Aoki, nossa palestrante. Será um enorme prazer conversar com uma das vozes mais importantes do setor de turismo do Brasil e, quiçá, do mundo. Antes de passarmos a palavra à nossa convidada, só gostaria de falar um pouco sobre o que estamos vivendo hoje em Caxias, no país e no mundo. Infelizmente, vivemos uma crise sem precedentes. Tenho ouvido o desabafo de empresários de toda a Serra Gaúcha, relatando que está cada vez mais complicado ser empresário, mas principalmente gerador de empregos e renda. O modelo de distanciamento controlado do governo do estado do Rio Grande do Sul, com suas bandeiras revisadas semanalmente, tem seus méritos. Afinal, busca enfrentar a pandemia do coronavírus, mas está deixando o setor produtivo gaúcho sem previsibilidade, tornando extremamente difícil, oneroso, abrir e fechar as portas a cada 7 ou 14 dias. Para evitar fechar definitivamente as portas, o empresariado está tomando decisões políticas, pois se considerasse apenas o aspecto técnico, o futuro de muitos negócios já estaria definitivamente comprometido. No Brasil, senhora Aoki, é fato que a iniciativa privada está pagando sozinha. E quando eu falo iniciativa privada, eu estou falando dos empresários e trabalhadores, a conta que a pandemia provocou. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em meio à pandemia, pela não aplicação do 10º aos poderes legislativo e judiciário. Decidiu também a irredutibilidade dos salários dos servidores públicos, aprovados pelo Congresso Nacional em caso como este que estamos vivendo. Entendemos que a economia e a saúde precisam andar de mãos dadas, pois uma depende da outra. No entanto, a tendência é de que o cenário piore gradativamente, em razão dos efeitos do prolongamento da pandemia. As consequências continuarão por bastante tempo. A estabilidade de emprego que as medidas garantiam estão se esgotando. Então o pior está por vir e o futuro incerto. Por outro lado, nem tudo são más notícias. Mesmo diante de tudo isto, queremos compartilhar com vocês a nossa alegria em poder comemorar, na próxima quarta-feira, dia 8, os 119 anos da fundação da SIC Caxias. Nunca o papel de uma entidade de classe ficou tão claro e palpável como agora. A entidade tem usado toda a sua força para minimizar os impactos das medidas de restrição, as atividades econômicas, ao mesmo tempo em que auxilia hospitais públicos e privados no combate ao coronavírus. A SIC Caxias acredita que,
Ao atuar nessas duas frentes, está fazendo um trabalho fundamental para a retomada da normalidade, o mais breve possível. Por essa e muitas outras razões, a SIC está de parabéns. Muito obrigado. E agora passo a palavra para a nossa convidada, senhora Oki, direto de São Paulo, para que também nos fale dos impactos desse momento em que estamos vivendo sobre o turismo, mas principalmente uma visão de curto, médio e longo prazo para os empreendedores, não só de Caxias, mas nesse momento toda a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul e do Brasil. Bem-vinda à nossa reunião online. Presidente, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Eu estava vendo a apresentação aí das empresas que estão patrocinando, mas tão bacana, uma coisa que me chamou a atenção. Eles têm muito foco local, que eu acho que é uma coisa muito importante no contexto geral do que eu vou falar. Eu acho que precisa ter essa força local e a força da união, né? O SIC Caxias comemorando 119 anos, com o Caxias comemorando 130 anos, quer dizer, começou rápido, começou cedo, essa união, né, como o senhor disse, união das pessoas, das empresas, da sociedade, eu acho que vai ser a força fundamental. E o senhor estava falando, né, sobre a situação toda, eu não sei se quem que criou, né, acho que a gente também acabou criando, a gente ignorando algumas coisas que a gente sabia que seria problema, outras coisas a gente foi herdando, né, a decisão sobre o país, uma série de coisas, quer dizer, eu acho que é um momento de muita reflexão, né, a gente colhe, acho que nada acontece no mundo caindo do céu, assim, eu acho que é um momento de reflexão muito importante. Para o senhor ter uma ideia, e a todos, o Japão, nesse momento, além do Covid, está tendo, em algumas áreas, uma chuva torrencial, está morrendo muita gente, deslizamentos, etc. Imagina as pessoas que têm que ir para o abrigo no meio dessa pandemia toda, né? Então, é uma situação muito caótica. Mas, no Japão, sempre teve tsunami, sempre terremoto. Outro dia me falou na TV que tem 120 pequenos sismos em Tóquio. E é verdade, eu morava lá e eu sei como é que como é que é difícil você morar no Japão. E as pessoas vão ficando resilientes. Eu não acho que isso é um presente na vida da gente, mas é só para ter uma referência que o mundo está passando por um momento que eu acho que precisa um pouco de nossa reflexão. Bom, o meu tema, obrigado por você ter apresentado, o meu tema é falar de turismo, né? E falar em turismo, a primeira coisa que me vem é que o turismo, de acordo com o John Naisbitt, quem escreveu o Megatrends, que ele tem acertado todas as tendências do mundo, ele escreveu em 99 um livro chamado Paradoxo Global, na mesma época, mais ou menos, um pouquinho depois do Megatrends. E ele diz no livro que a maior indústria global é o turismo, né? E o turismo, de fato, é concorrido por praticamente todos os países do mundo, principalmente aqueles que não têm nenhum recurso, eles recorrem, recursos naturais, né? Que o Brasil tem muitos, na agricultura, eles recorrem ao turismo, e tem dado certo. Por que será, né? Por que será que o turismo é tão bom, né? Então, o turismo, primeiro, não sei se os senhores devem saber, ele, de alguma forma, envolve, antes era 52, hoje envolve mais de 60 tipos de empresas, de economia. É um setor que engloba uma série de atividades econômicas. E muita gente também deve estar pensando que com a internet, que a gente pode conhecer tudo, ver tudo, é que ele diz que é o seguinte, mais tecnologia, high-tech, high-touch, mais tecnologia, mais humanidade. Quer dizer, mais tecnologia faz com que o turismo avance mais. Por quê? Porque incentiva a curiosidade, mostra lugares que a gente nem imaginou que tivesse. Então, o turismo desde 99, já era assim considerado, e continuará sendo a maior indústria global. E mais um fator importante, o turismo, presidente e todos os participantes, o turismo tem uma coisa muito bacana. Além de ser indústria da paz, é uma indústria onde, quando quase 60% da população do mundo
tem algum tipo de distúrbio, sejam preocupações profundas, distúrbios mesmo, depressão, etc. O turismo ajuda a reduzir esse nível de ansiedade, de depressão. O turismo traz alegria, emoções positivas. Tanto que, esse isolamento que estamos vivendo, o que eu mais escuto, eu quero sair, quero encontrar pessoas, quero estar no evento, etc. Quero tomar um cafezinho com um amigo, estar com a família. Então, o turismo, os eventos, são atividades extremamente importantes para nossas vidas. Eu vou seguir um roteirozinho para a gente não perder o roteiro, mas como é que fica, né, com esse Covid agora, que parou tudo está parado, hotelaria, turismo, tudo parado. Quando era a maior atividade econômica, hoje virou a pior. É o que a gente está, a companhia aérea, hotéis, estão no fundo, as companhias, agências, estamos na pior situação. Como é que a gente fica, né? Segundo o Hotel Invest, que é um dos mais respeitados consultores em turismo e também hotelaria, diz que ele acha que a gente vai chegar aos níveis de 2019 em 2022. Tem outros que acham, os mais otimistas, 21. E os mais conservadores ainda, 23, com resquício até 24. E, de fato, em São Paulo já teve muitos restaurantes, né, e teve hotéis também pelo Brasil que fecharam. Então, a situação não é fácil, né? E eles dizem que dos 884 hotéis pesquisados, 64% estiveram fechados. Assim como nós estivemos fechados, abrimos recentemente. E os que ficaram abertos eram hotéis mais individuais, mas que a ocupação estava baixíssima, da ordem de 5% a 10%. Nós tivemos 3 hotéis em operação, continuando a operação, porque estavam perto de hospitais ou porque era um pedido, né, de atividades essenciais para que a gente mantivesse aberto. Foram 3 hotéis somente, e a ocupação ia bem, depois abaixava, enfim, mas pelo menos pagava os custos, né, mas não era uma atividade tão como a gente gostaria, como todos nós em negócio, ver a coisa funcionando bem. Bom, e aí, o que tem que fazer? Os hotéis no Brasil têm que aprender a sobreviver, né? Se ajustar a sobreviver, como os senhores falaram, né, presidente? O senhor contou que todo mundo está sofrendo muito, nós estamos sofrendo muito, mas tem que se ajustar. O que vai fazer? Os nossos hotéis, né? Porque o que a gente fez? Um aprendizado muito importante. Primeira coisa, quando começou toda essa questão do vírus na China, nós acompanhamos tudo muito de perto. E nós chegamos à seguinte conclusão logo no início: isso não vai acabar. Isso vai chegar para nós. Temos que tomar providências rápidas, ter a consciência de que isso mata e que alastra, e que não é uma coisa que vai acabar rápido. A gente conhece a história da peste, né? Que o Maurice, esqueci o sobrenome dele, o que ganhou o prêmio Nobel, ele escreveu sobre a peste, e a gente tem uma ideia, né, do que pode ser uma doença que contamina. Tivemos várias, né, tivemos malária, tivemos várias, né, em 1800 e tanto teve malária. E a gente foi vencendo, mas essa também é uma que a gente vai ter que vencer, e vamos vencer, né. E o que a gente fez? Nos dedicamos a diagnosticar toda a situação e chegamos à conclusão de que era preciso ter uma visão conservadora, que ia durar, não ia durar um mês, né, como todos gostariam que fosse. Muita gente previu um mês, né, máximo 2 meses. E nós falamos, não, acho que no mínimo 3 meses a gente vai ter que estar com fluxo de caixa, né? A gente tem que sobreviver. E aí nos ajustamos urgentemente. O governo também, no setor de turismo, ajudou, né, de hotelaria e turismo, com medida provisória MP 936, né, que deu a suspensão do trabalho e também horas de trabalho reduzida,
em 25, 50, 75, e aí cada empresa foi se ajustando. Bom, e a operação W3? A operação W3, graças a, né, a situação que a gente tinha de caixa, está saudável, mas foi muito importante o trabalho rápido, né, da equipe local, da Marjorie, que é a Asset, né, a Marjorie que tem o mesmo sobrenome do presidente, não sei se são parentes, Gasparian, da Marjorie, junto com a Bárbara, com a Roberta, né, gerente-geral do hotel, e toda a equipe. Então, isso foi super importante para a gente poder trabalhar com tranquilidade, ver como é que a gente poderia e deveria se adequar a essa situação que seria um pouco alongada. Bom, e nós fizemos isso em todos os nossos hotéis. Cada hotel tem uma situação diferente, cada local tinha a situação de sindicato, então cada cidade tinha uma formatação diferente de como poderia sobreviver. Então, uma rede menor como a nossa, que a gente não gosta de ter muitos hotéis, principalmente hotéis complicados, então nós tivemos uma solução bem legal, porque nós conseguimos adequar todos os nossos hotéis, e para isso foi muito importante o trabalho local de nossas equipes, né? Então, e todos se juntaram, os parceiros, os investidores, os conselhos, etc. E o aprendizado, né? Aliás, e nós fizemos também mais uma coisa importante, além do fluxo de caixa, nós fizemos imediatamente, preparamos o manual, o protocolo de procedimentos de segurança da saúde e de vida das pessoas. Fizemos esse protocolo com assessoria, né, de médicos especializados, e preparamos um protocolo bastante aprofundado. E aí, esse protocolo nós disponibilizamos na rede, porque era importante que o que se diz, o que é relativo a uma contaminação, à saúde das pessoas, que a gente pudesse compartilhar com todas as pessoas que precisassem. Então, nós colocamos, disponibilizamos e tivemos muito acesso. Então, porque se um continuar contaminando, todos nós nos contaminamos novamente. Então, essa foi a postura que nós adotamos. E esse material continua sendo atualizado, melhorado periodicamente, e também junto com o treinamento periódico e atualizado de toda a nossa equipe. Numa coisa, a gente também tem que retreinar toda a equipe. Então, são duas coisas, caixa e a segurança sanitária. São duas coisas que aconteceram. E o aprendizado disso? Por que a gente conseguiu fazer isso com calma? Eu acho que deve a dois pilares que a gente vem trabalhando há 2 anos, principalmente. O primeiro pilar é com relação à gestão. A nossa gestão, nós fizemos da seguinte forma, que as pontas, que onde acontece a coisa, tivesse mais poder, né? Tivesse o poder de decisão, o poder de analisar a situação e tomar decisões. Isso a gente vem fazendo. Então, é um pilar dentro da gestão, né, o pilar que tem a gestão de gestão da operação, gestão de vendas e gestão de riscos. Nós temos muita preocupação com os riscos, né? E como aconteceu, né? Porque, de verdade, a gente não espera e as coisas vêm. E também vem porque eu tenho essa sensação aí do Japão, que todo dia pode acontecer uma parede cair em cima de você a qualquer momento. Então, só para ter uma ideia sobre, abrindo um parênteses, como o risco é tão iminente no Japão todos os dias, que na minha casa no Japão, eu sempre tive, todo o tempo, mais de 30 anos, capacete e uma mochila com água, saco plástico, radinho, vela, uma série de coisas para todo momento você poder estar preparado. E com comidinhas. Isso é preparado para todas as pessoas da casa e também para visitantes. Então, eu sempre tenho sacolas extras e capacete extra para as pessoas debaixo da cama. Então, só fechando o parênteses. Então, tem esse espírito, né, de prevenção muito forte. E isso nos ajudou, porque para você poder fazer uma gestão rápida e acertada e assertiva, precisa ter as pessoas da ponta treinadas, acostumadas a tomar decisões. E
E a gente tem os relatórios periódicos para acompanhar como é que estão tomando as decisões, e comunicação frequente entre os líderes, para que, para dar não apenas dar apoio, para realmente incentivar que as decisões sejam tomadas. O outro pilar que nós implantamos foi o pilar da hospitalidade. Há 2 anos também, e nessa da hospitalidade tenho participado direto, visitando todos os hotéis, passei por todos os hotéis, treinando as equipes, né? A Marjorie também esteve, né? Eu acho que é muito importante se os conselhos podem participar, a gerente geral, naturalmente, e onde nós asseguramos os valores da empresa. Quais são os valores da empresa, que são fundamentais na tomada das decisões, inclusive na gestão. O que a gente espera? Onde é que a gente quer chegar? Né? E na parte da hospitalidade, nós temos o que a gente chama de Alma Blue Tree, que é dividido em 3 galhos, né? Que é como eu sou árvore, né? Meu nome, a tradução é a oca, a árvore azul. Então, nós temos uma imagem de uma árvore, e aí tem que nós definimos que são 3 coisas diferentes. Parecem tudo igual ao hospitalidade, mas é muito diferente para nós. Uma é bem receber, né? Que tem todos uns protocolos, são 7 atitudes que a gente tem, 7 atitudes bem receber. E a gente tem 7 regras do bem servir, porque servir é diferente, né? Então, 7 regras do bem servir é ser profissional, saber como é que são feitas, né? Como é que se senta as pessoas, como é que é feita a comida, toda a parte profissional que não pode errar em todas as áreas, né? Restaurantes, infraestrutura, na gestão da operação, etc. E temos também o bem cuidar. O bem cuidar é a pessoa ter o profissionalismo e também ter a parte humana dentro da operação. É você, além do seu uniforme dentro do hotel. Isso é tão importante porque eu percebi que vidas que já salvamos, situações difíceis que ajudamos, partiram de nossa equipe quando eles despiram, né, do uniforme. Eles fizeram muito além do procedimento. Ou, às vezes, até tinha um pouco de conflito, mas resolveram de tal forma que a prioridade era a vida das pessoas. Então esses são os 7 passos do bem cuidar. E é interessante como o conceito de cuidar está sendo tão disseminado em outros setores da economia também, em varejo, nos hospitais naturalmente, mas em todos os setores, né? Outro dia uma amiga foi fazer uma palestra e ela disse que as madres, né, foi na Caritas das Madres, todo mundo dizia, nós temos que passar a cuidar de pessoas. É um conceito que a gente trabalha, né, forte na Blue Tree. Isso ajuda. O que isso está ajudando? Na gestão de riscos, claro, o pessoal foi correndo fazer o manual. E na hospitalidade, as pessoas sentem a responsabilidade de cuidar da saúde das pessoas. Então, todo o manual, o protocolo que foi feito pela equipe de uma forma fantástica. Vocês viram no vídeo que a gente tem limpeza mais segura, hospitalidade mais segura. O que é limpeza mais segura? Eles detectaram onde os hóspedes poderiam estar tocando mais. Então, nesses lugares, são reforçadas a limpeza, né? E onde eles vão mexer com frequência, que deve ser só eles a mexer, são fechados, lacrados, está escrito limpeza mais segura. E na hospitalidade, todo o procedimento que vocês viram. E nessa questão de procedimento, nós já vínhamos desde 2019 também, trabalhando, já tínhamos implantado o web check-in ou check-in por reconhecimento facial. E veio na hora, porque as pessoas, podem fazer o check-in do seu celular, do seu laptop, pode ser de onde quiser, antes, e quando chegar no hotel, já o seu check-in já está feito, recebe a chave, né? E tem também, já pode ter acesso ao QR Code também. Então, que é o concierge nosso virtual. Então, ele, se não quiser, não precisa nem falar com a gente. Mas nós estamos atentos. A equipe que está lá pode não falar, tem que se mexer,
e tem que ser como o Buda, né, de várias cabeças, tem Buda de várias cabeças, frente, do lado, tá, e tem que estar atento para enxergar tudo, ver os movimentos, para ver aonde ele deve estar cuidando de nossos hóspedes. Infelizmente, a gente está quase na fase final do web checkout, então a gente consegue fazer o checkout por celular, que é uma coisa também inédita. Acho que nós somos os primeiros a implantar isso, e o web checkout ainda não ouvi falar. Bom, então, o que mais que a gente fez? Eu acho que é muito importante, né, e outra coisa que é muito importante que nós aprendemos de tudo, é que a gente precisa, como a gente faz na vida pessoal, fazer economia, fazer poupança, né, nos negócios a gente precisa, né, não pode gastar tudo, a gente precisa ter alguma coisa em poupança, porque pode sempre vir o imprevisto, isso é uma coisa importante, a gente chama de fundo de reserva, que tem ajudado muito e vai ajudar muitos hotéis. Então, nossa, porque a gente espera tanta coisa do governo, às vezes chega, às vezes não chega, às vezes demora, enquanto isso a gente pode morrer, né? Ou pode ter desgaste, né, desnecessário, corta tudo, e aí não tem sentido. E a gente tem gastos maiores, né, com o Covid, a gente tem muito mais gastos por conta da segurança da saúde. E a tendência do mercado? Eu acho que muita gente está querendo saber como é que fica o mercado, eu também quero saber. Tem muitas... eu não sou futuróloga, né, então eu ando perguntando como é que está sendo no mundo todo, pesquiso, nos países que já saíram, né, da clausura, né, mas quanto mais abre, ainda não tem a vacina, né, e as pessoas estão tendo um pouco de contaminação, está alastrando, mas a economia está começando a andar. Na China, onde começou, a ocupação dos hotéis está da ordem de 40%, não sobe mais que isso, mas está a ordem disso, e foi a primeira, né? E olha que China tem muita gente, muito mais do que o Brasil, então 40% eu acho que ainda não está uma boa ocupação. Mas eu quero agradecer a todos, aí, principalmente, né, as empresas que fazem a reserva conosco, que apesar da situação, nós praticamente, o Brutri de Caxias abriu com 40%. Gente, e aí eu estava contando isso, o mercado estava dizendo, puxa, isso é 100% de ocupação, né? Então, parabéns à nossa equipe, né? Todos da nossa equipe, a Roberta, a Marjorie, que vai buscar todos os negócios também junto com a gente, a nossa equipe, porque é um milagre, e agradeço muito, porque é a economia local que nos permitiu, né, parece que tinha um evento de trazer essa ocupação. A média está mais baixa, mas né, estamos apostando que a cidade, né, unida vai recuperar, e eu acho que as cidades como a Caxias vai recuperar mais rápido. Mas a realidade, né, que a gente tem, que o home office veio para ficar, tem gente que está 100% home office, 50% home office, tem home office temporário, enfim, tem de tudo agora. E home office está funcionando, eventos está funcionando, nós estamos aqui no almoço, né, virtual, e está funcionando. Tem eventos grandes, inclusive nós temos um espaço de evento que virou estúdio desses reuniões virtuais, né, complexo de estúdios. Então, tem várias empresas fazendo gravações, fazendo reuniões através do nosso espaço. Então, eu acho que sempre tem jeitos diferentes. E tem uma empresa japonesa que achei interessante, que era uma empresa de eventos, que tinha muitos painéis, trabalhava com muitos painéis, esses tipo televisão, né? E falou, o que eu faço com tudo isso se eu não tenho eventos? E eu preciso de dinheiro. E aí, o que ele fez? Ele pegou esses painéis, ajustou para detectar a temperatura. E aí ele vendeu, acho que no mês, ele vendeu mais de 150 para as clínicas particulares. Então, coloca na porta,
que se detecta a temperatura mais alta, ele já seleciona para uma sala separada, né? Então, você vê, a criatividade é uma coisa incrível, né? De eventos passou para ser fornecedor de clínicas. Então, tem muitas histórias interessantes. Então, mas agora, no nosso caso, eu não quero fugir, o nosso caso é que agora as pessoas colocam o seu computador dentro da sua mochila, vai trabalhar na praia, onde quiser, e o importante é entregar resultado, né? Então, como é que a gente fica, né? Cada um pode trabalhar onde quiser, quando quiser, do jeito que quiser, pode estar viajando, fazendo aquilo que era só programa de programadas nas férias, você pode ir agora e pode trabalhar e fazer, né, suas viagens também. Então, mas, felizmente, as pesquisas detectam também que as pessoas precisam estar juntos. Ninguém fecha negócio sem olhar nos olhos, ninguém fecha negócio sem apertar as mãos, ninguém faz evento somente virtual, porque não tem energia, não sabe nem se a pessoa, outros que não estão na tela, estão o quê? Estão fazendo o quê? Então, não tem conversa paralela virtual, mas tem outras formas de você se distrair. Então, existe a pesquisa dizendo que os eventos vão voltar, principalmente as grandes, já fiz pesquisa nas grandes corporações, grandes bancos, eles estão loucos para fazer, mas quando tiver a vacina, não querem correr esse risco. Então, quando tiver a vacina, eu acho que começa a voltar à normalidade, mas também com menos. Então, temos que buscar formas de preencher. Quem sabe a gente encontra uma forma mix, alguma forma diferente, que seja a gente dar um salto. E a humanidade sempre foi assim, né? Para sobreviver, é o momento que a humanidade dá o salto. E como é que, o que começa? Começa tudo com viagens, quando começa, agora já começaram, né, com a abertura dos hotéis. As companhias aéreas estão começando a voltar um pouquinho mais, porque estavam praticamente a zero, estão voltando. E o que mais vai voltar rápido são as viagens domésticas e das viagens locais. Então, toda a Serra Gaúcha, eu acho que devia se unir, porque agora é o momento das pessoas que estão de carro, né? Então, vocês que têm a Randon, as viagens com ônibus vão ser muito frequentes, não é mais tanto de avião, até, né? As pessoas vão procurar mais viagens locais, próximas, né? E que tenha a facilidade de ir e voltar, né, com maior número de pessoas, porque vamos ter mais gente viajando em conjunto, as famílias viajando, os colegas viajando junto. Então, aqui em Caxias, eu acho que tem muita oportunidade que eu vou contar, quero falar depois. E outra razão, né, que estamos mais pobres, né, e vamos continuar mais pobres. Não dá para a gente ficar com dólar, principalmente com dólar do jeito que está, não dá para fazer gastança no exterior. E vamos privilegiar o que é nosso, né? É momento da gente descobrir o Brasil, descobrir locais perto da gente, que a gente sempre deixa para segundo plano, fala, e depois a gente visita, sempre tem tempo. Não. É aqui agora que nós temos que ajudar as empresas locais, né? Porque quem ajuda a gente, sempre, quem está mais perto, não é quem está muito longe. Né? Bom, então, que eu acho que a tecnologia, né? E outra coisa importante, os jovens mudaram o estilo de vida. Os jovens hoje não querem mais querem ser, não querem ter carro, não querem ter casa de campo, de praia, eles querem viajar e ficar num hotel, né? Ou fazer um Airbnb, enfim, mudou o estilo de vida. Não querem ter cristais, não querem ter prata. Eu tenho sobrinhos que todo mundo fala, tia, você, se você quiser quebrar todo cristal, não tem problema, que a gente não quer essas coisas, a gente quer louça que vai na máquina de lavar, né? Então, tudo mudou. E também tem uma coisa muito importante, esses jovens hoje têm muito mais consciência com a ecologia, né? com o ecossistema, com a justiça social, que a gente tem muita injustiça social no Brasil, que não é o caso, por exemplo, do Japão. Então, por isso que eu acho que tem solução, porque o Japão foi muito pobre, todo mundo morava no barraco pós-guerra, e todo mundo hoje é uma classe grande, classe média, né? Porque todo mundo deu um pouco de si para poder dividir com mais.
Eu tinha uma amiga que era a esposa, né, do fundador da Sony, o Morita. A senhora Morita era muito interessante. E eles tinham muitas ações, tinha muito dinheiro, né? A gente almoçava, jantava junto, e ela falava assim, nós vamos no melhor restaurante. Por quê? Porque no Japão o imposto sobre doação é muito alto, o imposto sobre herança mais ainda. Então, por quê? Porque o japonês quer que cada um seja responsável por criar sua própria riqueza e não ficar ganhando riqueza, né? E por conta também que a justiça social é muito forte no Japão. E a gente comia bem, e era bom, porque circulava a economia. O dinheiro dela ela gastava, né, e ela tinha até professor de dança na casa dela, muito engraçado, e convidava os amigos. Era uma forma de gerar, né, gerar riqueza, de fazer a distribuição do dinheiro. Então, e eu acho que os jovens hoje têm muito esse mindset, que eu acho muito legal. Casas pequenas, né? Então, eu acho que e querem viajar muito, tem muita tecnologia, enfim, eu acho que nós estamos vendo aí um futuro que a gente tem que ver como é que a gente constrói junto com eles. E o Brasil, né? Nessa situação toda, o Brasil, o que tem de vantagem além de nossos jovens? Além da nossa natureza? Eu acho que o Brasil tem a coisa que nenhum outro país tem. Em questão de hospitalidade, nós importamos dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, do Oriente todo, né? Dos Estados Unidos, processos, procedimentos, praticidade, eficiência, da Europa, aquela coisa elegante, bonita, impecável, do Japão e da Europa, da Oriente, a parte da hospitalidade espiritual. Nossa, a gente tem toda essa experiência aqui no Brasil. Por que não aproveitar, né, isso e também colocar a coisa mais importante que a gente tem, que é o calor humano? O brasileiro tem um calor humano que nenhuma outra nacionalidade tem. Para contar um exemplo que eu gosto de contar, porque é um fato real, nós tivemos eu fui visitar um cliente nosso lá no Japão e eu vi na prateleira dele a foto do nosso capitão porteiro. Falei, nossa, você gostava de ser amigo? Falou, você sabe o que é? Ele é meu amigo, sim, mas por quê? Quando ele estava no Brasil e voltava chateado, cansado, esse capitão porteiro o recebia tão bem, com um sorriso, que dava aquele relaxamento, né? Então ele tirou foto e quando ele está chateado, ele deixa lá no escritório para ele lembrar que tem lugar bacana, que tem pessoas bacanas. E aí ele se recuperar. Então, até fora do Brasil, a gente consegue dar calor humano. E esse calor humano é tão único, digo pessoalmente, eu testemunho isso, porque eu tenho muita equipe que faz coisas incríveis que eu sei, viajando nos melhores hotéis do mundo, não tem esse tipo de acolhimento que a gente tem. A gente conhece as pessoas, a gente está convidando para almoço, para aniversário, logo que conhece, né? Convida para ir em casa, para ir no aniversário. Então, isso não acontece em qualquer lugar. Você ter uma ideia, há muitos anos atrás, eu tinha mulheres eram raras, então eu criei o papel de guest relations para ficar com as mulheres, porque as mulheres tinham receio de comer sozinha no restaurante ou ficar no bar. Aí eu criei o papel de guest relations. E aí tinha uma executiva de banco, vice-presidente de banco importante, hospedada, e ela confidenciou para a guest relations que ela estava com um problema, que não sabia se ia separar ou não. Então, você sabe que ela era tão acolhedora que ela teve uma empatia pelo problema dela. Sabe o que ela fez? Levou uma cartomante, uma pessoa que rezava, não era tanto cartomante, uma pessoa que fazia orações para te aliviar. Eu falei, meu Deus, como é que você me faz um negócio desse, minha filha, com uma executiva americana? Ela falou, não, pode ficar tranquila, que ela voltou lá feliz. Então, cliente é esse, cliente é humano, todos nós queremos ser felizes. Então, e esse vem muito do calor humano que a gente tem, né? E então e a gente cuidando, né? Treinando bastante sobre o bem servir, sobre o bem cuidar, que esse calor humano, o bem cuidar vem do calor humano, da nossa espiritualidade, que a gente tem muito. Então, na Brutri, né? Como eu já disse, a gente tem as 7 regras. Então, a gente não precisa ter o Louvre, a gente não precisa ter o Disney no Brasil. A gente precisa ter gente. A gente tem que ter gente aperfeiçoando a forma de servir,
melhorando cada vez mais o nosso jeito de ser acolhedor, que é o que mais, de verdade, é o que o mundo está procurando cada vez mais, né? Mas temos que resolver também, para não ser um país, né, que as pessoas vêm para cá e vê e falam, nossa, o Brasil é acolhedor, mas tem tantas pessoas, né, vivendo em comunidades, e como é que eles ignoram isso, né? Quanta mata brasileira está sendo queimado, etc. Então, eu acho que o Brasil precisa também, de verdade, pensar no nosso ecossistema, pensar no meio ambiente, pensar na sociedade como um todo, e essas questões a gente vai resolver somente quando o Brasil se reunir. Não é nem direita nem esquerda, não é nem partido político, é partido do Brasil, melhorar o país como um todo. E nós estamos aprendendo que a saúde, a segurança de nossas vidas só realmente acontece e de uma forma serena quando o país se une nos objetivos. Queremos salvar a todos. Imagina as pessoas que vivem num cubículo de 50 metros quadrados, 7 pessoas com um vírus desse, né? É impossível, né? E depois ficam reclamando que eles não têm, são eles que têm que tomar transporte público e tem que estar trabalhando, e tem muita gente como nós que pode ficar em casa, não pode se dar o justo. Não é justo. Se a gente quer ver um país melhor, nós temos que nos unir para debelar, para acabar, primeiro com a injustiça social, né? E olha que essas pessoas empoderadas, elas podem trazer mais dinheiro, gerar mais emprego. E olha, temos um exemplo super legal da China. Como é que a China cresceu? Eu conheci a China morando 3 gerações num cubículo de menos de 50 metros quadrados, onde um amigo meu tinha uma casa onde ele moravam 8 famílias. E eu vi isso. E como é que eles fizeram? Eles de manhã, os jovens, as crianças e os pais, as crianças iam para a escola, os jovens iam trabalhar, os idosos ficavam em casa. À tarde, os meninos voltavam para estudar, os idosos saíam na rua. E depois, quando voltavam os pais, os idosos continuavam, ajudavam a fazer o jantar. Depois, à noite, esse casal jovem ia para parques, para namorar, porque não tinha lugar, não tinha privacidade. E eu testemunhei isso. Mas eles eram todos, tinham faculdade, eram estudados, falavam inglês, etc. E iam o tempo todo. E hoje, o que sustenta a economia da China é que eram todos estudados, né? E eles têm muito sentimento, eles são muito empreendedores. Então, a economia da China está baseada em empreendedorismo familiar, núcleo familiar. Eles só puxam, você sabe, confia só nos parentes, né? Então, e nos jovens. Então, a gente tem tudo, né, para aproveitar, para aprender com o que já aconteceu, o que as pessoas estão fazendo. Então, eu acho que é muito importante. E uma coisa que... Tem tempo, não? Posso continuar ou não? Senão eu paro por aqui. Mais uns 3 minutos, pode ser? Tá. E é uma coisa que nós brasileiros, nós temos que fazer também, é o conceito de motainai, que é não desperdiçar. A gente desperdiça muito, a gente desperdiça água, a gente desperdiça comida, a gente desperdiça roupa. E no Japão, não desperdiça, pois um país sempre muito pobre. Tudo que as roupas são uma roupa usa para 3 gerações, etc. Então, a gente não pode nunca esquecer os aprendizados das dificuldades que a gente está passando, né? E então, então, eu vou parando por aqui, né? O turismo continua sendo a maior indústria, eu acredito, né? Por mais que a tecnologia avance, a tecnologia nos ajuda. Precisamos resolver a desigualdade social, que pode gerar novos tipos de pandemia e de vírus. Isso, certeza absoluta. E para que a gente possa reagir rápido, a justiça social. E também cuidar, né, da qualidade de nossas relações, para a gente poder reagir rápido, para a gente estar unido. As nossas relações têm que ser muito boas. Relação com espiritualidade, colocando a nossa humanidade e não querendo apenas aproveitar de nossas relações, que não é o caso do Brasil, mas tem muitos países, muitas raças que são isso. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo. Bom. Que bom, senhora Aoki, como é importante ouvir pessoas experientes, não é só pela idade, mas pela vivência
e dizer que a nossa região também sofreu, não tão quanto o Japão, mas quando os primeiros imigrantes aqui chegaram, não precisa dizer o que passaram. E eu acho que tem algumas perguntas aqui, mais de 10 perguntas, mas não vou poder colocar a todas, mas como é importante olhar a história, né, nossa palestrante. Às vezes a nossa juventude quer tudo para ontem, mas a história se repete, né? Eu acho que se nós estamos reclamando aqui de alguma coisa, vai lembrar que a senhora tem na sua casa no Japão primeiros socorros, né? Uma mochila pronta, né? Para fugir e talvez nunca mais voltar para aquela casa, né? Porque pode acontecer um desastre. Então, eu acho que esse otimismo nós precisamos nesse momento, e o lado espiritual, eu acho que vamos sair um pouco melhores do que entramos nessa crise, e até porque até ontem nós queríamos algo, talvez que a própria natureza não nos poderia dar por muito tempo, né? E a primeira pergunta que eu coloco também, podia citar 3 nomes aqui, mas tem o Ivo Menegola, que pergunta os eventos corporativos nos hotéis, como é que ficam, mas também eu posso falar do Hélio Rocha. Devido à pandemia, haverá migração dos clientes. Se falava muito em compartilhamento até ontem, se falava em aplicativos. Os hotéis poderão sair mais fortes a partir desta crise, né? Porque toda essa credibilidade que uma rede tipo o Blue Tree passa para o seu cliente, pode ser que nesses aplicativos não acontecem. Como é que a senhora vê, então, o turismo com a ecologia, os eventos nos hotéis e também os aplicativos, o futuro dos aplicativos no aluguel de casas e também quartos de hotéis? Eu acho que o turismo com a ecologia, né? Como é que eu vejo? Eu até tenho 2 imagens que eu não sei se dá para colocar depois, de uma flor de cerejeira, essa daqui é da flor de lótus, que nasceu de uma semente do solo de 2.000 anos, nasceu de uma semente de 2.000 anos, gente. E aí o que eles fizeram? Falaram, nossa, uma coisa tão rara, a gente tem que dividir. Então eles dividiram para vários lugares do Japão, e em cada lugar os turistas vão lá ver, porque é muito raro, né? Então, não é dividir, ficar só com você. Então, dividiram, cresceram, né? Multiplicaram e dividiram em vários lugares. E tem também a cerejeira de 2.000 anos, gente. Então, Caxias também deve ter coisas históricas tão bacanas, é valorizar isso, né? Essa cerejeira, 2.000 anos. E por que o japonês faz isso? Porque para o japonês, a pedra, a água, a planta, tudo é Deus. É uma ramificação de Deus, um pedaço de Deus. Assim como o ser humano é um pedaço de Deus. Então, eles valorizam muito, eu acho que é muito importante. Então, o turista é isso, turista daqui para frente vai procurar coisas diferentes, particulares. E eu tenho certeza que cidades como Caxias tem coisa, visitar Rondon, por exemplo, eu acho fantástico, eu gostaria de ver. Marco Polo, como é que se faz? Como é que eles pensaram fazer? Né? Então, eu acho que esse tipo de turismo vai começar a crescer, as pessoas querem saber mais. Sobre eventos, né? Eventos é uma incógnita. Eu acho que a grande virada será somente quando a gente tiver a vacina. Enquanto a gente não tiver a imunização, vamos ter alguns encontros, está acontecendo isso, por exemplo, né, o Japão, que já está praticamente, na Coreia, que já saíram praticamente, distanciados. Televisão também, as pessoas se reúnem. Então, é menos gente, mas retomando aos poucos, com menos pessoas participando. Buffet nem pensar, porque é o lugar onde mais há contaminação. Mas, então a gente tem que estar, assim, é o momento da gente ficar procurando, né? Como faz. Agora é importante, né? A senhora fala da cerejeira, etc., mas quando a gente recebe qualquer visita nas nossas moradias, a gente mostra para ele não um produto da última geração, mas algo antigo, né? Um rádio de um avô, uma peça de uma pessoa muito antiga. Chama atenção isso quando a gente fala em turismo. E eu acho que é muito importante, a senhora conhece bem a nossa região, que Caxias nós temos o melhor café colonial que fica logo aqui em Gramado Canela, né? Nós temos o melhor trem, né, de turismo que fica logo aqui em Bento Gonçalves, nós temos os Aparal da Serra, nós temos o Belvedere aqui logo em Nova Pada, ou seja, nós temos um ecossistema muito forte aqui e Caxias do Sul com sua indústria forte também, mas eu faço essa pergunta porque o Rafael Perini pergunta:
Como a senhora analisa a possibilidade de troca de experiência com o ecossistema local, os pequenos empreendimentos, qual a importância e como tem sido feita a integração com os governos, né? Nós temos um dedo muito forte quando se fala muito em ecologia, porque na minha percepção o turismo protege e muito a ecologia, certo? Então o Rafael Perini pergunta isso e também pergunta o turismo da Europa. Na verdade a Europa recebe muito turista de fora, então nós temos aqui o local, que a mesma pergunta para o Rafael Perini, e também como é que fica a Europa com seus museus, né, que praticamente vivem do turismo. O turismo internacional vai demorar um pouco, eu acho que vai demorar uns 2 anos, porque as pessoas ainda têm receio, né, e também muitos portos, né, que a gente chama portas de entrada, estão fechadas. Para poder voltar ao nível de 2019, vai demorar mais uns 2 anos. Então, é um momento que a gente tem que aproveitar para realmente esmiuçar, gostar do turismo local. Eu acho que a cidade, por exemplo, aqui tem toda a Serra Gaúcha, então tem que falar com as agências de turismo, até ajuda, eu vou promover isso, tenho um live aí que eu tenho que fazer, para a gente ficar falando, olha, vamos colocar todo mundo no mesmo pacote. Se um grupo visita 3 cidades, no outro grupo visita outras 3 cidades. Então, eu acho que é um momento, assim, quando eu falo que a gente tem que unificar e valorizar tudo, mas cada um tem que ter a sua característica. Se não tem a sua característica, tem alguma coisa que faça as pessoas irem, vai fazer uma vez por obrigação, a segunda não acontece mais. Então, o que tem? Por exemplo, imagina, tem um lugar lá na África do Sul, que os japoneses vão de montão, sabe, para ver o quê? Tipo flor de primavera, porque é bonito, porque tem uma alameda bonita, etc. Então, tem gente que gosta muito da natureza. Os japoneses gostam muito de flor, se tiver um monte de cerejeira, eles vão ver, né? Então, no caso, não é cerejeira, mas eu acho que a gente tem que descobrir, criar coisas diferentes, que é daqui, né? Eu vi outro dia, eu fui para Hamburgo, vi um negócio de diorama, um jovem criou, eu falei, nossa, eu não gosto de diorama, mas estava cheio de gente, então precisa ter esse espírito empreendedor. E a cidade ajudar, né? O governo ajudar e todo mundo. Os empreendedores que fazem a economia. Tá ok, mas conto com a senhora, porque a SIC há 119 anos faz isso, ou seja, ela foi criada porque naquele momento nós brigávamos para termos produto, o caso da querosene que não chegava até Caxias do Sul. Mas eu queria terminar então essa reunião, almoço, de coração, agradecendo a sua participação, aquele abraço caloroso, virtual nesse momento, né? Mas lembrar o nosso Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento estamos numa guerra sem suor, sem lágrimas e sem vidas, nós não vamos ganhar essa batalha. Ou seja, é um momento difícil, é um momento diferente, mas olhando novamente a história, né? Se aquele momento o seu pai talvez não tivesse com tanta necessidade no Japão, a senhora talvez estivesse lá ainda no Japão, não teria tanto sucesso em nosso país, e é um exemplo não só para o Japão, mas a senhora é um exemplo para nós aqui da Serra Gaúcha, mas para todo o Brasil. Muito obrigado para a senhora, sucesso a todos e boa semana. Presidente, só queria me despedir, agradecer ao senhor, agradecer a todo mundo que está participando, a Francine que organizou tudo, né, que me ajudou, apoio, e especialmente quero agradecer também a Marjorie, que me convidou, a Marjorie Gasparian, que é a nossa asset, né, do hotel, que ela está em todas também, a Roberta Albuquerque, que é gerente geral, e a toda a nossa equipe, que faz com que tudo que eu disse seja real e faz com que a gente fortaleça para poder contribuir com nossas ideias, nossas ações para um turismo e um Brasil melhor. Muito obrigada. De Caxias do Sul para São Paulo, muito obrigado e até a próxima semana.